Saudações, caros lupinos. Hoje a notícia que lhes trago é de um caso misterioso, porém triste e real. É um caso onde, apesar das pistas apontarem para o óbvio, as respostas que surgem só deixa tudo ainda mais misterioso. O corpo de uma idosa foi encontrado caído em uma vala na beira de uma estrada. Suspeitas apontam para o ataque de um animal misterioso. O caso ocorreu em uma pacata cidade interiorana de 200 habitantes, chamada Pantego, localizada na Carolina do Norte. A vítima foi identificada como sendo uma idosa de 77 anos, chamada Brenda Hamilton. O incidente teria ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Era por volta das 5 horas da madrugada, quando a senhora Hamilton saiu para realizar sua caminhada matinal. Esta era sua residência. E ela seguiu por essa estrada que fica à frente de sua casa, a Indian Run Road. A senhora Hamilton diariamente realizava essas caminhadas matinais. Era a sua rotina de exercícios. Como podemos observar, a região é extremamente isolada. São poucas casas e muita área de floresta. Sozinha como de costume, a senhora Hamilton seguiu por esta estrada. E com poucos minutos de caminhada, ocorreu o ataque. Naquela madrugada, uma família de sobrenome Chaves, vizinhos ali da região, foram acordados pelo incessante barulho de seus cães que latiam na estrada. Quando saíram para investigar o que estava acontecendo, encontraram a senhora Hamilton caída dentro da água, com o corpo submerso até a altura dos ombros e os 2 cães latindo às margens ao lado dela. Enquanto o Sr. Chaves a tirava da água, sua esposa foi pedir ajuda à sua vizinha, Susan Davis, que ligou para o 911. A ligação foi registrada às 5h47 da madrugada. Provavelmente, o local do ataque foi neste ponto, próximo a estas casas. Uma delas deve ser a da família Chaves, e logo ali podemos observar o local com água onde a senhora caiu. Não demorou muito e os paramédicos chegaram e encontraram a senhora Hamilton ainda inconsciente e com ferimentos graves no couro cabeludo e nos braços. Eles então a transportaram imediatamente para o hospital Vidante Pitt. Mas o que teria ocorrido ali? O que teria atacado a senhora Hamilton? Logo as suspeitas caíram sobre os 2 cães. Porém, eles não estavam molhados e nem continham marcas visíveis de sangue ou lama. À beira da estrada havia uma quantidade considerável de sangue. Uma trilha de sangue
seguia de lá até o local onde o corpo da senhora Hamilton foi encontrado, indicando que ela teria sido atacada na estrada e então se arrastou até a água, ou foi arrastada até lá. Esse foi o comunicado da polícia para a imprensa. Investigando mais o local, os oficiais encontraram um animal morto, uma nutria, um roedor aquático, também chamado de ratão do banhado. Provavelmente atacado pela mesma coisa, pois seus ferimentos pareciam ter sido feitos por outro animal. 1 hora após o ocorrido, amostras para exame foram coletadas nos 2 cães. E na tarde daquele mesmo dia, 15 de fevereiro, saiu o resultado, revelando que os 2 cães apresentavam traços de sangue humano na boca e nas patas. Porém, isso não é evidência de que eles fossem os culpados. Afinal, havia muito sangue no local e eles poderiam ter pisado e lambido. No mesmo dia do ataque, alguns itens de evidência foram levados ao laboratório forense da Western Carolina University para serem examinados. Eram eles: amostras coletadas na orelha da senhora Hamilton, amostras do couro cabeludo, a lanterna que ela estava segurando, sua blusa de moletom, sua camiseta, amostras do ratão do banhado morto e algumas outras mais. Dia 16 de fevereiro. Os investigadores do xerife foram informados que os testes preliminares apontaram que os itens analisados continham DNA mitocondrial, possivelmente de um canino doméstico, e em outros 2 itens, uma jaqueta da senhora Hamilton e um de seus tênis, continha DNA canino. No entanto, os testes eram preliminares e não diferenciavam entre cães domésticos, selvagens, lobos ou coiotes. Por esse motivo, o xerife do condado de Belfort solicitou que o laboratório realizasse testes adicionais em busca de respostas definitivas. Nos dias que se seguiram, pesquisadores coletaram 14 amostras de DNA de cães domésticos que residem na área, para ver se batiam com os encontrados na cena. Ao todo, foi um total de 33 itens enviados para análises. Por enquanto, só se eliminou a possibilidade de ter sido um animal selvagem como um urso ou um alligator. As suspeitas ainda apontavam para os 2 cães da família Chaves. Domingo, dia 17 de fevereiro. Os 2 cães encontrados na cena foram apreendidos e colocados em quarentena para observação se possuíam comportamento agressivo. Até então, a raça dos cães não havia sido divulgada. Em meio às investigações, o marido da senhora Hamilton informou que ela sempre era acompanhada pelos cães dos vizinhos durante suas caminhadas, incluindo os cães da família Chaves, mas que nunca
nenhum deles a havia incomodado ou mostrado sinais de querer atacá-la. Segunda-feira, 18 de fevereiro. A senhora Hamilton, que permanecia inconsciente desde a última sexta-feira, não resiste e falece. Com muito pesar, às 11 horas da manhã, a escola cristã Pungo, onde a senhora Hamilton trabalhava desde 1968, dando aulas de inglês e literatura para o ensino médio, anunciou a sua morte. Funcionários, alunos e pais de alunos, através de mensagens, expressaram seus sentimentos. Dez dias havia se passado e o caso ainda não havia sido esclarecido. Os investigadores do gabinete do xerife do condado de Belfort ainda estavam tentando determinar que tipo de animal foi o responsável pelo ataque. Enquanto isso, os 2 cães da família Chaves, que estavam em quarentena, não demonstraram sinais de comportamento agressivo. Proprietários e vizinhos que estavam familiarizados com os cães testemunharam perante um comitê e, após uma revisão das evidências e testemunhos, o comitê declarou não achar os cães perigosos. Portanto, foram devolvidos à família. Vale a pena citar que os cães também não demonstraram comportamento agressivo contra os paramédicos quando chegaram para socorrer a idosa na madrugada do incidente. Contudo, isso não descarta a possibilidade de terem sido eles os culpados, pois alguns cães responsáveis por ataques fatais a humanos se demonstraram calmos e passaram facilmente em testes de temperamento. 2 de maio. Os policiais do condado de Belfort concluíram a investigação sobre a morte da senhora Hamilton da seguinte maneira. Eles disseram que não foram capazes de determinar que tipo de cão a atacou. As amostras dos 14 cães coletados na área, nenhuma coincidiu com as amostras encontradas no corpo de Hamilton. O restante das amostras levadas para análise, nenhuma produziu resultado. Não se sabe o porquê. Talvez tenham sido comprometidas pelo tempo que a senhora passou dentro da água. Os testes de DNA realizados comprovaram que pelo menos parte do que atacou e matou a senhora Brenda Hamilton era um cão. O DNA mitocondrial encontrado é capaz apenas de revelar quem seria a mãe do animal, mas não aponta o que seria o pai dele. Isso abre um leque de possibilidades para híbridos. A ciência aponta para híbrido de coiote ou lobo, mas tem pessoas que não descartam a possibilidade de ter sido um lendário Dogman. Uma criatura meio cão, meio homem. Outra coisa que chamou a atenção foi as marcas de mordidas. Elas não podem ser comparadas a nenhum animal conhecido. Até o número de dentes não corresponde aos caninos normais. Os ferimentos na senhora Hamilton foram feitos na cabeça e nos braços, como se o ataque viesse de cima ou algo praticamente do mesmo tamanho.
não há ferimentos em suas pernas e nem indícios de que foi um ataque de algo que queria se alimentar dela. Bom, com a falta de informações e um culpado, teorias surgem. Há quem acredite que o governo tenta esconder o verdadeiro culpado, fazendo o possível para que o DNA encontrado nas amostras não venha a público. Bom, caros lupinos, tudo o que se sabe de concreto sobre essa morte é que, seja o que for, era pelo menos metade canino. 20 de maio de 2019. A cientista Maureen Hickman, responsável pela análise das amostras coletadas, disse um pouco mais sobre o que seria DNA mitocondrial. Ela disse que esse tipo de DNA contém apenas material genético da mãe de um animal. Portanto, não pode ser comparado a um animal específico, mas pode ser usado para determinar a espécie do animal, somente a espécie, não a raça. A cientista diz que gostaria de poder ter fornecido mais respostas e acrescentou que não encontrou evidências para mais nada a não ser cães domésticos. 29 de agosto. A investigação sobre o que matou a Sra. Hamilton continua. Autoridades enviaram suas evidências para outro laboratório de DNA. Eles acreditam que tenha sido um canino ou um híbrido canino. Embora nas pesquisas anteriores nenhum DNA felino tenha aparecido, agora eles estão cogitando a possibilidade de ter sido um felino, uma pantera, e querem testar seu DNA. 19 de setembro. Ainda sem respostas, familiares e amigos de Brenda Hamilton começaram uma petição exigindo que as autoridades locais divulgassem detalhes sobre a morte da Sra. Hamilton. A petição chama o escritório do xerife de investigação nada exemplar e pergunta por que a investigação foi tão curta, por que nenhum animal de ataque foi nomeado, por que as pessoas locais não estavam envolvidas e por que a explicação de seus investigadores não foram levadas em consideração. A petição também pergunta o quão segura é a comunidade. Nossos filhos podem sair para brincar? É seguro dar um passeio? A petição quer garantia de que a investigação foi conduzida adequadamente e de maneira ética. E, finalmente, informações que não foram divulgadas de onde vieram afirmam que os 2 cães suspeitos da família Chaves são da raça Pitbull. 8 de outubro. Vários meses depois que Brenda Hamilton foi atacada e morta por um animal misterioso, os comissários do condado de Belfort ainda estão procurando respostas. Os comissários realizaram uma reunião na segunda-feira para atualizar o público sobre a investigação liderada pelo comissário Rudy Richardson. Richardson diz que as evidências da cena estão sendo novamente analisadas. Ele acredita que um relatório deve ser finalizado nas próximas semanas e que o objetivo é descobrir o que atacou a Sra. Hamilton.
Não temos um limite de orçamento para esse processo, alega Richardson. Porém, uma estimativa de custos dos especialistas da Flórida será submetida à aprovação do Conselho antes da investigação continuar. Bom, caros lupinos, este é um caso muito estranho. O ano chegou ao fim e eles ainda não chegaram a uma conclusão. Muita gente acredita que foram os cães mesmos os responsáveis, mas, para um simples ataque de cão, eles estão levando muito tempo para se chegar a uma conclusão. Isso não é normal. O que será que está acontecendo? Será que foram mesmo os cães e estão tentando proteger a família Chaves? Será que os oficiais sabem o que matou a senhora Hamilton, mas estão omitindo? Ou será que eles queriam era colocar a culpa nos cães, mas a família ameaçou expor o caso? Ou talvez realmente ninguém saiba o que tenha atacado a senhora Hamilton. Infelizmente, a única testemunha que presenciou tudo foi a própria senhora Hamilton. Porém, ela morreu sem antes conseguir falar com alguém. O tenente-chefe das investigações criminais da BCSO disse o seguinte: se observar as circunstâncias, esse é um daqueles casos estranhos que acontecem, e eles não sabem se conseguirão explicar ou responder 100% das perguntas. Bom, caros lupinos, 49 testes genéticos foram feitos e nenhum deles forneceu evidências que comprove o que atacou a senhora Hamilton. Os investigadores têm dito ultimamente que não acreditam que tenham sido os cães os responsáveis e que as investigações irão continuar pelo ano de 2020. Vou falar agora sobre o ataque em si. Como eu disse, os ferimentos na senhora Hamilton foram feitos na cabeça e em seus braços, mas ninguém sabe o porquê. Há quem diga que se fossem os cães, a senhora teria ferimentos também nas pernas. Porém, há quem defenda que isso não tem nada a ver, que os cães deveriam ter atacado seus braços e a senhora caiu, e assim os cães morderam seu couro cabeludo também. Sabemos que a senhora teve tempo de se arrastar por alguns metros, provavelmente com muita dor e desnorteada. Os cães poderiam muito bem ter atacado suas pernas neste momento e até mesmo tê-la matado ali, mas isso não ocorreu. E eles foram encontrados calmos ao lado da senhora e sem marcas visíveis de sangue na boca ou em qualquer outra parte do corpo. Se sabe também que havia um animal recentemente morto na área, e também que os cães já conheciam a senhora e viviam soltos ali na área. Muitas vezes a acompanhava. Talvez a senhora passava justamente no momento em que os cães atacavam esse animal. Sem saber, a senhora tentou apartar, achando que pudesse ser um gato ou briga dos cães. E neste momento, os cães avançaram nela, a ferindo, digamos, por impulso e não por desejo.
A teoria de um Dogman aponta para um ataque inicial ao rato do banhado. Provavelmente, o animal saiu da água na tentativa de escapar de seu predador que o perseguia. No exato momento, a senhora passava pelo local. Assim, também teria sido atacada pela criatura e arrastada em direção à água, de onde ele teria vindo, até porque é em direção à mata. É possível que a senhora tenha gritado neste momento. Assim, os cães da casa à frente ouviram e vieram latindo, o que então teria afugentado a fera. Assim, os cães permaneceram ao lado da senhora até a chegada da ajuda. Outra evidência encontrada no local foram pegadas, que pareciam ter sido feitas por patas molhadas. Porém, estranhamente, elas não estavam muito bem definidas. Então, pode ser que elas tenham sido feitas até mesmo pelos cães. Não há imagens destas pegadas. Bom, caros lupinos, apresentei algumas teorias e pontos de vista. Eu gostaria que vocês deixassem comentários sobre o que vocês acham do que pode ter acontecido. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma observação, então é sempre bom ouvir o que vocês pensam. Enfim, só desejo que esta senhora possa descansar em paz e que sua família e amigos seja confortada e que esse caso não seja esquecido. Queremos saber a verdade.